Este é o grupo escultórico de Laocoonte e seus filhos, hoje exposto nos museus do Vaticano. Trata-se de uma monumental escultura em mármore, com pouco mais de 2 metros de altura, realizada no século I d.C. Ela representa um episódio da Guerra de Troia narrado por Virgílio na Eneida, o momento em que o sacerdote troiano Laocoonte e seus 2 filhos são atacados por 2 serpentes monstruosas enviadas pelos deuses. Descoberta em Roma em 1506, a obra foi imediatamente adquirida pelo Papa Júlio II e, desde então, ocupa um lugar de destaque no acervo do Vaticano. A obra é mencionada na História Natural de Plínio o Velho, que conta que ela se encontrava na residência do imperador romano Tito. Plínio atribui o grupo aos escultores Agessandro, Atenodoro e Polidoro, da ilha de Rhodes. Durante muito tempo, acreditou-se que a peça fosse o original grego descrito por Plínio, mas hoje se entende que se trata de uma cópia ou reconstituição romana, datada do 1º século depois de Cristo. O episódio representado no grupo é narrado na Eneida, de Virgílio, e se conecta à Guerra de Troia. Laocoonte era um sacerdote troiano que desconfiou do cavalo de madeira deixado à porta da cidade e tentou alertar seus compatriotas sobre o perigo de levá-lo para dentro das muralhas. Como Troia já estava condenada pelos deuses, Atena envia 2 serpentes marinhas para atacar Laocoonte e seus filhos, silenciando sua advertência. O sacrifício do sacerdote impede que ele salve a cidade, mas serve como aviso para Enéas, que compreende que o destino de Troia está selado e foge a tempo. Segundo a tradição, da fuga de Enéas para a Península Itálica, nasceriam seus descendentes Rômulo e Remo, fundadores de Roma. Para os romanos, o tema de Laocoonte era, portanto, o primeiro elo de uma cadeia de eventos que levaria à origem mítica de sua própria cidade. Nesse contexto, o grupo de Laocoonte desfrutava de grande prestígio em Roma, tanto pela sua qualidade formal quanto pela relevância do tema para o imaginário coletivo da cidade. O grupo é formado por 3 figuras humanas sendo atacadas por 2 serpentes. No centro da composição, vemos um homem adulto, Laocoonte, acompanhado de seus 2 filhos, jovens púberes, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os 3 estão nus, com os corpos contorcidos numa intensa luta para se livrar das serpentes que se enrolam em seus membros. A base sobre a qual se apoiam é um pedestal baixo, de forma quadrilátera, parcialmente coberto por tecidos que podem sugerir vestes abandonadas às pressas. No centro do grupo está Laocoonte, apoiado parcialmente sobre o pedestal. Sua perna esquerda se estende para o lado e para trás, como se ele estivesse tentando se levantar enquanto luta contra as serpentes. Apresenta um corpo poderoso, com musculatura extremamente definida, transmitindo a tensão máxima do esforço. Seu braço esquerdo está semi-estendido para baixo, segurando uma das serpentes que está prestes a mordê-lo. O braço direito se eleva, dobrado no cotovelo, com o antebraço aproximando-se do rosto. A mão direita se perdeu, cortada na altura do pulso. Sua cabeça se inclina para a esquerda, sugerindo um corpo em torção, tomado pela dor, mas sem chegar ao grito. A boca entreaberta indica antes um lamento contido, um suspiro de sofrimento, enquanto a testa franzida e as sobrancelhas enfatizam mais a aflição e a tristeza do que a raiva ou o desespero. Como se, à maneira de Enéas, Laocoonte intuísse que sua cidade já estava condenada pelos deuses, sua expressão parece a de um lamento resignado diante de um destino traçado em instâncias superiores. Para o historiador da arte Winckelmann, nela se equilibra a dor do corpo com a grandeza da alma. À direita de Laocoonte, vemos um dos filhos, inclinado para trás, como se estivesse prestes a cair. As serpentes se enroscam em seus joelhos e na perna direita de seu pai, comprimindo os membros e criando um ponto de contato entre as figuras. Uma das serpentes sobe pelo corpo do jovem, enrola-se nele e o morde na lateral direita do dorso,
enquanto ele tenta contê-la com a mão esquerda. Seu braço direito se ergue, mas está quebrado na altura do bíceps. A cabeça do rapaz se volta para trás e para cima. Ele é imberbe, com cabelos ondulados de comprimento médio. Embora tenha uma musculatura menos definida que a do pai, o seu corpo também se mostra tenso, participando plenamente do drama. À esquerda do grupo, o outro filho se encontra em pé, mas em uma posição instável. Seu corpo se inclina para frente, apoiado em apenas uma perna que se dobra levemente, enquanto a outra se ergue, dobrada no joelho. Ao erguer a perna, ele tenta afastar com o braço esquerdo a parte final do corpo de uma das serpentes, que se enrola em seu tornozelo. O braço direito se afasta do tronco dobrado para frente e para cima, mas, assim como no pai, sua mão direita está perdida, com um corte na altura do pulso. O dorso inclina-se para a esquerda e se curva para frente, reforçando a sensação de desequilíbrio e esforço. Sua musculatura é mais definida do que a do irmão, o que sugere que ele seja um pouco mais velho. Também é imberbe e usa o cabelo ondulado, de comprimento médio. Um tecido pende do seu ombro esquerdo, provavelmente parte de suas vestes, acrescentando movimento ao conjunto e conectando-o ao pano que recobre o pedestal. Seu rosto se volta para o pai com uma expressão de angústia, como em um pedido mudo de socorro. Os corpos das serpentes percorrem as três figuras, enrolando-se em torno das pernas, do tronco e dos braços. Em alguns trechos, conseguimos acompanhar claramente o seu percurso, especialmente nas pernas dos personagens. Em outros, a continuidade se torna mais difícil de perceber, criando um jogo visual complexo. Uma das serpentes morde o jovem à direita no lado do dorso. A outra se prepara para atacar Laocoonte no quadril esquerdo. As curvas sinuosas dos répteis dialogam com as contorções dos corpos humanos, amplificando a sensação de movimento e de luta desesperada. O estilo do grupo remete ao período helenístico da arte grega, famoso por sua carga dramática e pela intensa expressividade das figuras. Aqui o sofrimento de Laocoonte e de seus filhos é quase palpável, saltando aos olhos do espectador. O virtuosismo técnico é evidente. As poses são difíceis de executar, cheias de torções e apoios instáveis, o que demonstra um domínio impressionante da escultura em mármore. As serpentes, com seus corpos irregulares e sinuosos, e o planejamento dos tecidos, são verdadeiras demonstrações de perícia. O naturalismo realista também é marcante. A anatomia correta dos corpos não é apenas um exercício de observação. Ela serve para intensificar a representação da dor, da tensão muscular e do esforço extremo dessas figuras. Quando foi descoberto em 1506, o grupo de Laocoonte causou forte impacto entre os artistas, especialmente em Michelangelo Buonarroti. A escultura apareceu fragmentada e um grupo de artistas se encarregou de remontá-la, mas o braço direito de Laocoonte não foi encontrado, gerando um debate célebre. Michelangelo defendia que o braço deveria estar dobrado, aproximando-se da cabeça, enquanto outros artistas sustentavam que ele seria estendido. Rafael Sanzio, que atuou como juiz nessa disputa, deu razão ao grupo que defendia o braço esticado, posição adotada na restauração por vários séculos. Apenas no século XX, o verdadeiro braço foi descoberto em um antiquário italiano, e como Michelangelo previra 400 anos antes, estava dobrado. Desde então, o grupo passou a ser exibido com essa configuração, mais próxima de seu aspecto original. Ao
Ao longo dos séculos, o grupo escultórico de Laocoonte e o mito que ele representa inspiraram inúmeros artistas, gerando releituras, cópias, estudos acadêmicos e até sátiras visuais. Essas reinvenções aparecem em pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e até na cultura visual contemporânea, sempre explorando o drama dos corpos em luta contra as serpentes e o tema do destino inevitável. A obra também se tornou um marco teórico. Foi analisada por Johann Joachim Winckelmann, considerado o pai da história da arte, e pelo filósofo Gotthold Ephraim Lessing, em seu célebre ensaio Laocoonte, ou Sobre as Fronteiras da Pintura e da Poesia, que usa justamente esse grupo para refletir sobre os limites e as possibilidades expressivas de cada linguagem artística. Seja como símbolo do helenismo, como peça central do imaginário romano, ou como referência decisiva para artistas do Renascimento e de períodos posteriores, Laocoonte permanece como um dos grandes ícones da história da arte. Sua combinação de virtuosismo técnico, intensidade dramática e profundidade simbólica continua a desafiar o olhar, a inspirar interpretações e a alimentar debates sobre dor, destino e grandeza humana. Mais de 2 milênios depois de sua criação, o grupo escultórico segue lembrando que a arte é capaz de transformar tragédias antigas em experiências estéticas que ainda falam diretamente ao nosso tempo.